Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: O advogado que eu mandarei para vocês, de junto do Pai, é o Espírito da verdade, que procede do Pai. Quando ele vier, dará testemunho de mim. Vocês também darão testemunho de mim, porque vocês estão comigo desde o começo. Eu disse tudo isso para que, quando chegar a hora, vocês lembrem do que eu disse. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nestes últimos dias em que Jesus está junto com os discípulos, ele deixa como se fosse uma espécie de testamento, como se fosse uma espécie de escrito sobre tudo aquilo que ele fez e sobre tudo aquilo que ele tem medo e deseja compartilhar com os discípulos para que os discípulos aprendam e não errem. O medo de Jesus é exatamente o seguinte, que ao sair deste mundo, os discípulos não entendam verdadeiramente o chamado de Cristo e comecem a fazer coisas que vão totalmente distantes daquilo que Jesus colocou, daquilo que Jesus tem como base. Por isso, nesses últimos dias, Jesus vai falar como uma espécie de discurso de despedida. É o que nós chamamos de discurso de despedida de Jesus. E o evangelho de hoje começa exatamente com este tom. O advogado que eu mandarei para vocês, de junto do Pai, é o Espírito de verdade, que procede do Pai. O que Jesus afirma nesse começo? Que, primeiro, eles não estarão sozinhos. E segundo, o Espírito Santo não é somente um Espírito que será para guiar a nossa mente, mas também será uma espécie de advogado. E ele julgará as nossas ações mediante aquilo que nós devemos fazer. Explicando de uma forma mais clara, quando a gente vai atravessar a rua e tem o sinal vermelho, a gente tem duas opções. Ou a gente passa porque não está tendo carro. Ah, não, vou passar aqui porque estou perdendo tempo, tô perdendo tempo se eu ficar esperando, não tem nenhum carro passando. Ou a gente espera. Esse espírito que faz a gente esperar é justamente o Espírito Santo, que julga as nossas ações, que julga aquilo que nós devemos fazer. Jesus então afirma isso para que nós aprendamos a escutar melhor a voz do Espírito Santo. A Bíblia está dizendo aqui o seguinte: o sinal concreto da comunidade de Jesus é o amor, o sistema de poder que organiza a sociedade e seus adeptos, o mundo, reage com o ódio, pois não aceita os valores do Evangelho. Não existe possibilidade de conciliação entre o mundo e a comunidade de Jesus. A comunidade vive abaixo da suspeita e pressão, e basta um passo para sofrer a perseguição aberta. O confronto cresce porque o mundo não aceita o Deus de Jesus, que denuncia a perversidade da sociedade injusta e liberta o povo oprimido. A palavra de Jesus dirige agora aos discípulos, preparando-os para a missão futura. A mesma perseguição e marginalização que eles agora sofrem se repetirá mais tarde em relação a qualquer sociedade e sistema religioso que acoberta a injustiça, porque o cristianismo é radicalmente diferente e contrário ao mundo. Resumindo, tudo aquilo que eu falei agora. O que a própria Bíblia está querendo dizer, isso daí tudo que eu falei está no rodapé da Bíblia, está no finalzinho da Bíblia. O que isto quer dizer? Quer dizer que Jesus está preparando eles para o mundo real, para o mundo como ele é. Daqui a pouco, Jesus subirá aos céus. E ele não estará mais com os discípulos. Porém, o Espírito estará com eles. Mas o Espírito não comanda todas as ações. Quem comanda as ações são os próprios discípulos. São os próprios. E Jesus faz uma espécie de aviso. Cuidado, lá fora vocês vão ver pessoas que vão contra a minha palavra, que vão contra aquilo que eu falei. Vocês vão sofrer. Vocês vão se machucar, mas coragem. Eu venci o mundo. Aí vem o primeiro ponto do Evangelho de hoje. A coragem. Jesus deixa como testamento do Evangelho de hoje justamente a coragem. Nós precisamos trabalhar essa coragem no nosso coração.
Fazer com que essa coragem seja mais clara, mais forte, mais explícita no nosso coração. E assim, Jesus não estará distante do nosso coração, mas nós estaremos com ele. A coragem, então, é um ponto forte e é um, aliás, ponto principal para que nós estejamos com Jesus. O segundo ponto que Jesus traz no Evangelho de hoje é o seguinte: Jesus vai para junto do Pai, mas ele não esquece dos seus discípulos. E é isso que toca o coração de qualquer pessoa que tem esse afeto, justamente a preocupação. Quando nós sentimos saudade de uma pessoa, quando nós sentimos saudade de alguém que a gente gosta, de alguém que a gente ama e que partiu, a gente lembra dos principais costumes dessa pessoa, né? Por exemplo, às vezes alguém aqui que está assistindo o vídeo já perdeu a mãe. Qual que era a ação que mais marcou no coração, no seu coração, que a sua mãe fazia? Qual era a principal frase que no seu coração marcou e que a sua mãe falava? Isso daí mexe. E não é só o sentimento de mãe. Às vezes o pai, às vezes algum parente que cuidou de você. Quem mais fica próximo, a gente começa a observar muitos costumes dessa pessoa. E quando essa pessoa parte, nós sentimos saudade, mas relembramos daquilo que a pessoa fala. O que Jesus deixa aqui no Evangelho de hoje é exatamente essas frases marcantes, para que os discípulos lembrem e remetam aquilo que Jesus falou. Caríssimos irmãos e irmãs, então o segundo ponto do Evangelho de hoje é exatamente esse. Nós não devemos falar coisas que passem em vão. Nós não devemos falar coisas que o vento leve embora. Devemos falar coisas que são fixas no coração da pessoa, que marcam o coração da pessoa. Mas aí vem um ponto. As coisas devem ser faladas de forma meditada. Eu não devo falar da boca para fora aquilo que eu falo, senão eu vou falar, às vezes, coisas que desagradam o coração do outro. Mas eu devo falar aquilo que mais toca, aquilo que mais mexe e aquilo que mais transforma o coração da pessoa de ruim para bom. Quando nós um dia partirmos, é muito difícil, na verdade, resumidamente, num velório, é muito difícil nós escutarmos uma pessoa falar mal do outro. É muito difícil nós escutarmos de uma pessoa, não, aquele cara lá é ruim. É por isso que eu não vou no velório dele. Aquele cara lá, ele fez isso, é por isso que eu não vou no velório dele. Muito pelo contrário. Quando nós vamos em algum velório, é muito comum nós escutarmos elogios da pessoa, escutarmos boas ações da pessoa. E aí, quando for a gente? E quando for nós no lugar daquela pessoa? E quando for nós que estivermos ali dentro? Será que o povo vai falar bem? Será que o povo vai lembrar da gente? Aliás, será que vai ter alguém no nosso velório? Como estão as nossas ações? Como estão as nossas ações? Jesus diz que nós não devemos ser pessoas passageiras. Jesus diz que nós não devemos ser pessoas que passam de uma forma ruim, mas devemos ser pessoas que marcam não com as nossas aparências. Olha, aquela pessoa lá era bonita, aquela pessoa lá fazia isso, isso, aquilo. Não, mas nós devemos marcar com as nossas ações. Devemos marcar com aquilo que nós fizemos de bom. Tudo passa. Tudo vai passar. O que deve ficar são as nossas ações. O que deve ficar é aquilo que nós praticamos de bom. E é isso que importa para o coração de Jesus. E o terceiro e último ponto é justamente o sacrifício. É justamente este sacrifício que nós devemos fazer para entrar no coração de Jesus.
no versículo 2 ou 3, no finalzinho do versículo 2, vai falar exatamente aqui. Vai chegar a hora em que alguém, ao matar vocês, pensará que está oferecendo um sacrifício a Deus. Sacrifício. Jesus fala de sacrifício no Evangelho de hoje. Não ensina o Evangelho de hoje, mas ele fala de sacrifício. Todos nós devemos fazer um sacrifício para estar perto de Jesus. Não é fácil. Não deve ser fácil. Se a pessoa falar, é fácil, está perto de Jesus, vai na missa, reza o texto, já errou, já pecou. Para estar perto do coração de Jesus é trabalhoso, é um sacrifício, é uma coisa muito difícil estar perto de Jesus, porque Jesus teve dificuldade para livrar o mundo do pecado. O preço que ele pagou foi a cruz. E aí, quando acontece algum momento de dificuldade, nós devemos lembrar da última frase que Jesus disse. Eu disse isso agora para que vocês lembrem do que eu disse quando acontecerem as coisas terríveis, quando acontecerem as dificuldades. Eu vou estar com vocês, só que vocês precisam confiar em mim. Vocês precisam acreditar no que eu disse. Uma fé verdadeira é provada em todos os momentos. Não é só em um ou dois, em todos os momentos da nossa vida. Esta é uma fé viva e que molda o coração da pessoa. Portanto, que no Evangelho de hoje nós consigamos refletir melhor todos esses mistérios para o nosso coração. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.